Muito bem-vindos novamente, meu nobre, minha nobre, meu estimado e minha estimada. Vamos agora a mais um bloco da nossa super revisão de véspera, Banca FEPESE, PCI, Santa Catarina. Científica. Mais uma vez, convido os senhores e as senhoras a se inscrever no canal e curtir esse vídeo se você gostou. Muito obrigado e convido também você a entrar no nosso site e conferir ali os nossos produtos para preparação de alto nível em concursos públicos. Lembrando que para essa revisão estou utilizando os materiais elaborados para a turma de pós-edital estudo acompanhado, né? São apostilas direto ao ponto, filtradas e elaboradas através da resolução das questões que a banca já cobrou ao longo da sua história. Dito isso, vamos começar ali, agora com um bloco chamado Fundações. Vamos lá, então. Fundações, né? Nem preciso falar que cai em tudo que é prova. Vamos ver o que mais a FEPESE cobra aqui, né? Vamos lá. Fundação é o elemento estrutural, no marcador mais crítico de uma edificação. Aprenda o que é, para que serve, quão importante é. Fundação é a estrutura responsável por transmitir as cargas de construção ao solo ou rocha de forma segura e adequada. Fundação garante estabilidade, durabilidade e segurança. Importante. Uma fundação mal dimensionada resulta em fissuras em paredes por recalques diferenciais, colapso estrutural, comprometimento da durabilidade e riscos à segurança dos ocupantes. Importante destacar aqui, ó, conceito de durabilidade. Protege a estrutura de movimentos do solo. Elementos de uma fundação. Nós temos ali sapata, bloco, radier, pilar, estaca, solo de fundação, elementos de ligação. Vamos ver o que é cada um desses, né? Classificação aqui. As fundações podem ser classificadas em rasas, superficiais e profundas. O critério principal é a profundidade, mas também se considera a relação profundidade e largura, né, para determinar se ela é direta ou indireta. Fundações diretas é aquela que transfere a carga diretamente ao solo pela sua base. São o exemplo são as fundações superficiais. Nós temos uma exceção de fundação profunda, que é o tubulão, que também pode ser considerada como direta, né? É o único caso que a gente tem uma fundação direta profunda, tá? O resto é tudo indireto. E como que classifica em relação à profundidade, né? Nós temos aqui que, em relação à profundidade, quando temos menos de 3 metros, né, são consideradas superficiais. Só que aí temos uma proporção, largura-profundidade, né? Ou seja, essa proporção de largura tem que ser maior que a profundidade, maior ou igual. Tipos sapata, bloco, sapatos corridos, radier. Fundações profundas é aquela que estão assentadas, né, a mais de 3 metros de profundidade,
obedecendo a relação de diâmetro maior que 1. Transmissão de carga é atrito lateral mais ponta. Tipos: estacas, tubulões, caixões. O que acontece? A profundidade, né? Uma sapata, para ser dita superficial, a menor dimensão em planta dela não pode ser menor que 2 vezes a altura. Eu vou especificar isso aqui na formulinha. Já que eu volto aqui, quer ver? Vou pegar aqui com a permissão do meu mestre Venturim, vou pegar um resumo dele aqui que é excelente para isso, tá? E ó, fundações superficiais, rasas ou diretas englobam os elementos de fundação que se encontram assentados próximos à superfície do terreno, ou seja, a pouca profundidade. A FEPESE cobra demais isso aqui, tá? Que é o laço de concreto magro que deve ser realizado antes de executar a fundação rasa, tá? E serve para quê? Para regularizar a superfície. Porque, veja comigo, qual é importante isso aqui? E já foi questão de prova. Vamos supor que aqui é o buraco cavado lá para nossa fundação superficial. Se eu tô com o meu terreno aqui, ó, irregular, o que acontece? Na hora que eu concretar, né? Concretei. O que vai acontecer aqui? Vou ter uma distribuição não uniforme das cargas, então pilar, das cargas no solo por causa dessa inclinação. Então, para evitar esse tipo de problema, é que se faz uma regularização de 5 centímetros, um laço de concreto 5 centímetros magro para regularização da superfície. Dito isso, né, a sapata, as nossas fundações superficiais, ditas rasas ou diretas, né, que são sinônimos de fundações superficiais, bloco, alicerce, radier, sapata, grelha e viga de fundação, devem atender a esse critério aqui, que é a altura de assentamento deve ser menor a 2 vezes a menor dimensão em planta. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver uma sapata de 60 por 80, né, 60 vezes 2 é 1,20 m, ou seja, para ela ser considerada rasa, ou superficial, ou direta, ela tem que ser assentada a menos de 1,20 m. Certo? A norma também preconiza que as fundações não devem ter lados menor que 60 centímetros. Também fala que um radier é aquele elemento que suporta 70% das cargas oriundas dos pilares. Se a fundação está recebendo menos de 70% das cargas de pilar, ela já vira uma sapata associada ou uma sapata corrida. Tá? Voltando aqui. Então, critério de escolha, né, para tipo de fundação é solo resistente próximo à superfície, utilizaremos uma fundação rasa. Se o solo resistente está a maior profundidade, utilizaremos consequentemente uma fundação profunda. Geralmente, fundações rasas são mais econômicas, né, porque você não tem um serviço ali de escavação e também são frequentemente de menor dimensão. Não é regra, tá? Porque existem sapatas utilizadas em edifícios altos que é do tamanho de uma casa, tá? Muito grande. Vamos lá. Questão típica da prova.
da FEPESA. Qual o critério principal para escolher entre rasa e profunda? O principal, né, geralmente é sobre a resistência do solo superficial. Se eu estou em cima de um solo mole, eu vou optar por uma fundação profunda. Se eu estou em cima de um solo resistente, um leito rochoso, vou utilizar uma fundação rasa. Sabe onde utiliza também? Pego aqui ó, um terreno rochoso. Ó. Aqui está nosso nível do terreno. Logo abaixo aqui a gente tem uma camada de leito rochoso. O que eu faço? Escavo aqui a minha, onde vai ficar a minha sapata. O que eu faço primeiramente? Regularização dos centímetros, né, de concreto. Nivelei concreto a sapata, né, o bloco, que seja, e tchau, meu amigo, tá pronta a nossa fundação apoiada diretamente no leito rochoso. Vamos lá agora detalhar o que a norma fala sobre fundação rasa para nós. Né? Fundação rasa é aquela em que a profundidade de apoio é inferior a 2 vezes a menor dimensão em planta do elemento de fundação. A gente viu que H tem que ser menor ou igual a 2 vezes a menor dimensão em planta. Menor dimensão em planta. Características: direta no solo, não requerem escavação profunda, menor custo, execução mais rápida, rigidez moderada alta, especialmente radieira, sensibilidade a variações do solo. Desvantagem, né? As desvantagens: inadequado para solo muito fraco, potencial para recalques significativos, sensibilidade a variações sazonais de umidade, né? Ali uma flutuação de lençol freático pode afetar, né? Não adequada para prédio muito alto e requerem solo com boa capacidade de suporte. Vamos lá. Então, sapata, definição de sapata. Vocês podem achar bobo isso aqui, mas muita gente erra a própria definição. Todo mundo sabe o que é uma sapata, mas às vezes é uma definição um pouco diferente, o cara fica com o pé atrás. Sapata é um elemento de fundação rasa armado, dimensionado para que as tensões de tração sejam resistidas por armadura de aço. Esta é a diferença fundamental em relação ao bloco. Eu já vi muita gente errando mesmo isso aqui. Por quê? Nós temos o elemento bloco, geralmente ele é quadradão assim, e temos o elemento sapato. Geralmente a sapata é mais ou menos assim, tá? O que acontece? O bloco, ele é concreto maciço, ele não tem armadura dentro. Já a sapata, ela é armada, tá, gente? Então, o que acontece? Na sapata nós temos a resistência a tensões de tração pela armadura de aço. Já o bloco, ele exclusivamente ele resiste somente à compressão, né? Sapata, elemento de fundação rasa, em geral com planta retangular ou quadrada, dimensionado de forma que as tensões de tração nele produzidas devem ser resistidas por armadura de aço. Tipos de sapato. Nós temos as sapatas isolada. Olha só, a FEPESA cobrou uma questão exatamente dessa definição normativa sobre sapata isolada. E ela é meio estranha, porque ela fala aqui, ó, sapata sobre um único pilar. Isso aqui dá muita dúvida, né? Único pilar é uma palavra exclusiva, né? Então, acaba que pode influenciar na resposta aí errando. Aplicada quando pilares são isolados e cargas concentradas em pontos específicos. Essa é sapata isolada, né? Vantagem, né? Economia de material, menor volume, execução simples e adequada para solos homogêneos. Desvantagem, né? Por ela ser isolada, ela trabalha
unitariamente. A gente sabe que o solo não é homogêneo, geralmente, né? Por mais que ele pareça ser, ele não é. Então, o risco de recalque é maior. Né? Sapata associada é aquela sapata que recebe em carga 2 ou mais pilares não alinhados. Presta atenção nisso aqui, ó. Não alinhados, tá? 2 ou mais não alinhados. Tá? É a nossa sapata associada. Tá? Vantagem de você associar a sapata, né? Pilares, reduzir, né, as dimensões em relação a sapatos isolados. Minimiza recalque diferenciais, né? Esse aqui agora é o bloco, o capítulo mais cobrado pela FEPES, por incrível que pareça, do bloco simples. Porque ele é tão simples que a galera erra. Vamos lá. Bloco. Elemento de fundação rasa, em geral com planta quadrada ou retangular, dimensionado de forma que as tensões de tração nele produzida, né, possam ser resistidas pelo concreto sem necessidade de armadura. Então veja, ele trabalha a tração também? Trabalha. A gente sabe que pela norma, basicamente a resistência à tração do concreto é 1/10, né, da resistência à compressão. Então ela não é nula de todo o pano, né? Então se eu tiver uma carguinha ali de tração baixa, ele recebe e consegue aí suportar. Obviamente, se você parar para pensar, geralmente a fundação ali, ela serve para quê? Para resistir aos esforços, transmitir esforços de compressão. Raramente nós temos tração, né? Porque o próprio peso da estrutura anula a força de tração que eventualmente esteja ali atuando. Onde que tem as situações mais críticas de tração, né? Em vigas de equilíbrio e em estruturas muito leves de grande área, tendas, coberturas gigantes, né? É aí que você tem que ficar ligado. Então, diferença aqui entre bloco vezes sapata, né? Atenção, o conceito mais cobrado, a diferença é crítica entre os blocos está na armadura, né? Armadura estrutural, o bloco não exige, né? Também se exigisse já viraria uma sapata, né? O bloco, concreto simples, sapata, armadura, ângulo de distribuição de tensão é 45 graus, compatível com o concreto, né? E a da sapata é mais compatível com a da armadura. Tipo de concreto simples, quanto o armado, custo menor por causa que não vai aço, execução mais simples. Então, a dica aqui sobre bloco. Eventualmente, né, eventualmente, né, talvez seja melhor a utilização do bloco, onde solos contaminados, solos com presença muito alta de cloretos ou de sulfatos que possam reagir ali com o concreto. Então é preferível aí utilizar o bloco, desde que não tenha essa condição crítica aí de arrancamento, né, ou seja, de tração. Dica de prova: se a questão menciona concreto simples, nós temos bloco. Sem armadura, temos bloco. Concreto armado, sapata. Armadura, sapata. Perfeito? Olha aqui o princípio do funcionamento do bloco. Distribuição de tensão a 45 graus. Se chama pirâmide truncada invertida. Memorize isso que a FEPES já cobrou, tá? Carga concentrada do pilar, distribuição de forma de aproximadamente 45 graus, pressão de contato no solo reduzida, tensões de tração no concreto dentro da capacidade do concreto simples. Essa é a coisa do bloco. Você está vendo como um simples bloco pode complicar a sua vida?
Eu aposto que muita gente não sabia da forma de cone de 45 graus. Quando utilizar blocos? Quando as cargas são de pequenas a médias, só tem uma boa capacidade de suporte, a estrutura é simples, edificações baixas, não há economias a armadura, execução simplificada é prioridade. Sapata corrida, agora a gente viu, né? Sapato associado é quando dois ou mais pilares não alinhados, né? E agora a sapata corrida é o quê? Linha de pilares, né? Elementos de fundação rasa, de seção constante, em que geral armado, destinado a receber aí e distribuir carregamento de uma linha de pilares, né? Aqui, ó, a gente está vendo aqui uma sapata associada, né, com dois ou mais. Se eu tivesse outro pilar aqui fora, só um pouquinho. Se eu tivesse aqui um terceiro pilar aqui, ele não está alinhado, né, com esse outro aqui, eu poderia continuar essa sapata aqui e ela ainda seria uma sapata associada. Veja que se aqui eu tenho 1, 2, 3 pilares aqui em linha, seria uma sapata corrida. Características principais: geometria, forma plana, seção transversal, constante, comprimento, abrange toda a linha de pilares. Funciona como uma viga contínua sobre o solo elástico, armadura longitudinal, armadura transversal. Mecanismo de funcionamento está aqui, né? Pilar, 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 pilar. E uma viga contínua aqui, né? Suportando esses esforços e transferindo a tensão para o solo. Comportamento estrutural, uma viga contínua, pilares atuam como apoios, vão entre pilares, trabalham em flexão, ou seja, olha que importante isso aqui. Esses vãos entre pilares estão trabalhando sobre flexão. Na verdade, negativo, né? Porque a viga tende a fletir nesse sentido aqui, né? Solo oferece reação contínua distribuída. Dica de prova. Questão típica foi pedra. Uma sapata sujeita à ação de pilares ao longo do mesmo alinhamento é corrida. Falou em alinhamento. Linha de pilares, linearmente, sapata corrida. Radier. Radier, a galera costuma errar, porque ele tem umas definições aí fora de norma também. Vamos lá. Radier é uma laje de concreto armado. Tem que ser armado necessariamente, tá? Em que toda ou grande parte da área da construção, cerca de 70% ou mais, né? Cuidado, só usar quando todo o terreno for mole. Se apenas parte é mole, um radier único pode ser inadequado. Sensacional esse aqui, tá? Somente para terrenos homogeneamente moles. Radier, pela definição da norma, laje de concreto armado, em geral com espessura constante, em geral, tá? Sabe? Por que em geral? Às vezes a gente faz uma viga de borda mais alta no radier. Comum isso, tá? Para reforçar essa borda, né? Evitar aí trincamentos, né? de borda, também dá um reforço maior na parte onde vai receber a alvenaria. Okay? Então, geralmente com espessura constante, mas não necessariamente sempre, tá? Apoiar diretamente no solo ou estacas, tá? A gente pode utilizar estacas para dar uma capacidade de suporte maior, né?
Geralmente a gente vê isso em piscinas, né, e reservatórios apoiados na superfície. Nada mais é que o fundo do reservatório, um grande radier, né, e a gente apoia ali em estacas para evitar o afundamento ali, né, abrangendo toda ou grande parte da área da construção. A característica, né, uma forma, a laje contínua em toda a área, né, forma, laje contínua em toda a área, ou grande parte, espessura constante ou variável, conforme necessário, a extensão cobre toda a base da construção. Material, olha aqui, ó, importante, concreto armado, né, e armadura duplamente armada em tração em ambas as faces. Por quê? Ela age como uma parede delgada, né, tem uma espessura não tão grande, e apoio também não constante ao longo do terreno, mas às vezes tem uma capacidade de suporte diferente no terreno outro. Uma parte ou outra, às vezes, pode sofrer uma flexão e outra uma tração, né? Uma flexo-tração. Ou uma flexo-compressão, quando já tem as cargas. Rigidez elevada, rigidez flexional, comportamento monolítico, né? Ou seja, transmissão uniforme de cargas. Quando utilizar o radier? Solo uniformemente fraco em toda a extensão. Argilas moles espessas, terrenos alagados recentes. Recalques diferenciais são críticos, tá? Então, não é que o radier não vai ter recalque, tá? A gente já viu na primeira aula lá, o recalque uniforme não é necessariamente prejudicial à estrutura, né? Agora, um recalque diferencial, onde uma parte baixa mais que a outra, a gente tende a utilizar o radier por quê? Para ter um recalque uniforme, né? Rigidez da laje controla movimentos, estrutura sensível a deformações, com estacas, que é uma solução combinada, né? O radier distribui cargas para várias estacas, mais econômico que estaca isolada, né? Eu já executei algumas vezes um radier combinado. Uma vez eu fiz para uma caixa d'água mesmo, apoiada no chão. Na verdade, era um negócio mais maluco ainda, né? Eu tinha um radier, na borda do radier subia uns pilares, aí eu tinha uma laje, aí eu tinha uma caixa d'água aqui era 15 mil litros, e uma caixa d'água aqui embaixo de 20, 25 mil litros, alguma coisa assim. Aí o que eu fiz? Obviamente que esses pilares, eu fiz uma fundação profunda, né? 14 metros, cada estaca dessa aqui, um bloco de coroamento, tinha... Eu não lembro se eu coloquei uma estaca só ou duas, mas eu acho que era duas, tá? E aí o que eu fiz? Um radiezão bruto aqui, para segurar essa caixa de 25 mil litros. E na parte superior, uma laje bruta ali, maciça, para segurar uma caixa d'água de 15 mil litros. Isso aí. Quando não utilizar, né? Causaria recalque. Quando parte do terreno é mole e outra parte é mais firme, né? Iria causar aí um recalque diferencial. Prédio muito alto, prédio são muito compridos, né? O movimento diferenciado nas extremidades, custos elevados para radier de grande extensão, né? Área com diferente capacidade de suporte, nada impede de fazer um radier combinado para prédio, né? Em vez de você fazer várias sapatas, bloco de fundação gigantesco, né? Você faz um bruto de um radier e ali você faz as estacas, faz uma estrutura mais monolítica, né? É uma questão de 24 aqui, da banca FEPESA. Radier deve ser utilizado quando? Resposta: todo o terreno for muito mole, não apenas parte, é o que a gente falou agora, questão FEPESA. Mais uma vez, eu vou repetir, essa apostila é formulada em cima das questões da banca, é uma característica do material que eu elaboro para estudo acompanhado de pós-edital, né?
e o aluno estuda somente o necessário, né? O pós-edital, o tempo é curto, né? Então não adianta você querer ficar estudando o que provavelmente a banca pode inovar, né? Você tem que estudar e bater firme no que a banca já é acostumada a cobrar. E contar com a sorte, com a sua bagagem, experiência, de acertar uma inovação da banca. Olha aqui que diria as outras alternativas, né? Parte do terreno é mole, não pode usar, né? Prédio muito alto, não é recomendável usar. Prédio muito comprido, também não é recomendável usar. Por quê, né? Pela própria ação do vento, né? Gera um momento muito grande na fundação. Vamos lá, objetivo dessa parte aqui, né? Memorizar as especificações da NBR 6122 que são cobradas em concurso, quanto à profundidade mínima, dimensão mínima e espessura de lastro. A 6122 aparece constantemente em prova como 0,8 profundidade, 60 de dimensão e 5 centímetros de lastro. Memorize esses valores. Vamos entender o que é cada um deles aqui. Profundidade de apoio das fundações rasas deve ser tal que fique abaixo da zona de influência de variações sazonais de umidade do solo e de erosão superficial, recomendando-se profundidade não inferior a 80 centímetros. Esse é o primeiro parâmetro que a norma fala para a gente. Então, vou aproximar um pouco melhor o meu microfone. Então, o que acontece aqui é que, para evitar erosão, né, exposição do elemento de fundação, a gente coloca sempre abaixo de 80 centímetros. A banca vai tentar falar que profundidade mínima é de 1 metro, e você, como estudou aqui pela revisão Acelera GS, você vai acertar porque é 0,80. Inclusive você, meu caro amigo, que não vai fazer a prova da PCI, mas vai fazer prova da Prefeitura de Florianópolis, vai fazer prova de Itajaí, também é a mesma banca, tá? Serve para você também essa revisão. Mais um número frequente da norma. Sapatas devem ter dimensão mínima de 60 centímetros em planta, né? A gente já viu essa, né? Por quê? Facilitar a execução e o controle de qualidade e permite concretagem adequada, né? Qual que é a menor dimensão de uma sapata? Em área? 60 por 60, né? A banca pode perguntar isso indiretamente, né? Porque se a minha menor dimensão é 60, eu posso ter uma sapata quadrada de 60 por 60, que vai ser 360, no caso 3.600, né? Centímetros quadrados, né? Isso aí. A menor sapata aí que eu posso. Permite concretagem adequada. E já lemos aqui. Vamos lá agora aqui para próximo, que a gente já viu também, que é o laço de concreto não estrutural com espessura mínima de 5. Laço de concreto não estrutural. Esse não estrutural pode ser o quê? Magro, né? Mas conhecido como concreto magro. Espessura mínima de 5, proteção do solo e nivelamento, concreto simples não armado, concreto com agregados locais aceitável. Por exemplo, se eu tiver próximo a uma jazida ali que eu posso extrair seixo, alguma pedra de mão, alguma coisa assim, eu posso utilizar aquele material porque a função dele não é estrutural, né? A função dele é simples isolamento
da base da sapata, para ela não perder água também para a fundação do solo, e também para ela nivelar e ter uma distribuição ideal de cargas no solo. Vamos lá. Memorize os 3 valores, tá? Profundidade mínima de 80 centímetros, dimensão mínima 60 centímetros e o lastro de 5. Aqui tem uma comparação completa, né, entre bloco, sapata, corrida, sapata isolada e radier. Tabela normativa aqui com os valores que a gente viu, 80, 60, 5. Lembre que também temos um máximo, né, de profundidade, que seria 3 metros. Mais de 3 metros também já aí se enquadraria numa fundação profunda. Vamos algumas questõezinhas aí para ver como que é o raciocínio da FEPES. Dentre os elementos de fundação superficial, a sapata é mais comum. A sapata sujeita a ação de uma carga distribuída linearmente. Falou linearmente, você não precisa nem ver mais, né? Corrida. Como é denominado o elemento de fundação de concreto simples? Falou concreto simples é o quê? Bloco, né? Não precisa nem ler o resto da questão. Radier é uma fundação em forma de laje de concreto armado. Essa fundação deve ser utilizada quando? Solos uniformemente moles, né? Parte do terreno não. Prédio muito alto não. Prédio muito comprido não. Prédios não forem estruturados não. Todo o terreno for muito mole. Erro comum em concurso, confundir bloco e sapato, né? Sapata, bloco é concreto simples, sapata, concreto armado. Profundidade mínima de 80 centímetros, lastro mínimo de 5, né? Pilares alinhados é sapata corrida, e radier é quando todo o terreno for uniformemente mole, ou ainda quando ele suportar 70% da carga de todos os pilares existentes. Fechou. Mais um bloquinho, né? Agora eu vou aproveitar aqui os slides do meu amigo Venturim. E ele também... Esses slides também estão disponíveis no canal do YouTube do Estratégia Concursos, na parte de revisões de véspera, lá em material de apoio na descrição dos vídeos, tá? Tá lá de graça para quem quiser pegar. E nós já vamos entrar na parte das outras fundações. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Se eu preparei... Não. Então eu vou dar uma rápida revisada aqui com vocês na parte de fundações profundas, tá? Fundações profundas é aquela com a altura de assentamento maior ou igual a 8 vezes a menor dimensão em planta e de maior ou igual a 3 metros de profundidade mínima. Tem que atender aos 2 critérios, tá, pessoal, para ser considerado. A sua característica principal, a transmissão de carga é uma combinação de base mais superfície lateral e, comumente, ela tem uma resistência maior de atrito lateral do que de ponta. É óbvio que, em caso de tubulão, a resistência maior vai ser de ponta, né? É uma exceção. Aí a gente tem aqui diversos tipos de sapata, espero que você já conheça cada uma delas, né? De sapata não, de fundação profunda, né? Que pode ser o tubulão, ele é céu aberto, ar comprimido. Aí nós temos as estacas de concreto, metálica, de madeira, pode ser mista, de reação, que é a mega, né? A raiz, a escavada, a Strauss e a Frank, a hélice e a trado, né? Manual.
E ainda temos a caixão, mas a caixão já não é mais utilizada, tá? Que seria esse elemento aqui que foi muito utilizado para fundações abaixo do nível da água, né? Fundação de ponte, de rios, né? Rio, mar, essas coisas. Aqui eu vou passar mais rapidamente porque eu vou direto ao que interessa, tá? Da banca. Esse critério de nega e repique, ou nega e repique, é muito interessante, né? Primeiro eu vou pela norma aqui, depois você vai entender. A parte elástica da cravação é o K. A parte plástica, que é a cravação permanente, é o S, tá? Somando os dois, a gente tem aí a nossa amplitude de cravação. Aí o que acontece? A nega, né? Ó, penetração permanente da estaca pela aplicação de uma série de golpes, em geral, 10 golpes do martelo. E o que é o repique elástico? É a parcela elástica do deslocamento máximo de uma seção da estaca e resulta da deformação elástica do material da estaca e do solo. Então, o cara executando, né, a critério de nega e repique, né? O lápis está apoiado aqui e ele fica tipo um diagrama médico aqui, né? Aí temos alguns critérios, né, tipo parada também, né? Ó, fica aqui, ó, distância, né, entre a parcela elástica e a parcela plástica, né? Distância dividido pelo número de golpes. Temos a nega. E cuida disso aqui, tá? Se ele pedir para calcular a nega, o que vai ser a nega, né? É a distância dividido por 10 golpes. Sabia disso ou não? Vamos lá. Ó, você vai somar o K mais o S, né? Ou seja, a amplitude dividir por 10. Essa vai ser a nossa nega. Estaca Frank, eu vou direto no que interessa, tá? A Frank é aquela que tem uma bucha seca na ponta, de areia e pedra, vai batendo, vai batendo, vai batendo até chegar a cota que a gente precisa. Lá embaixo vai formar o bulbo, o cebolão, e aí ela é encamisada, né? Por causa da vibração dessas pancadas, o fuste ia fechar, ela é encamisada integralmente. Na hora que eu chego na minha cota de interesse, eu vou retirar o pilão, vou inserir a armadura e vou concretar de baixo para cima. Existem grandes cargas e você tem que ficar ligado aqui com esse fator água-cimento de 0,36, tá? Lembrando, a armadura integral. Ou no mínimo 4 barras de aço A50. Aqui está o equipamento Frank, né? Falou em bucha seca, né? É Frank. Vamos lá para outro. Strauss, né? Strauss é uma das mais fáceis de identificar porque ela falou em sonda ou piteira, né? É Strauss. Revestimento também total com camisa metálica, diâmetro mínimo de 32, tá? Lançamento e apilamento do concreto, diferentemente da estaca Frank, que você coloca a armadura e aí concreta, aqui você vem lançando e apilando o concreto com retirada simultânea do revestimento. Vantagem é baixo nível de vibração em comparação com a Frank, né? O que acontece aqui? Desvantagem. Você tem que soltar aqui uma lama bentonítica para a estabilização do fuste, né? E também, na verdade, não é da lama bentolítica. A bentolítica é para hélice. Aqui nós jogamos água para amolecer e ir amolecendo o solo e a sonda aí batendo lá no fundo e levantando o material aqui dentro, né? Você está vendo aqui, ó, o revestimento metálico, a sonda ou piteira, ela vai por dentro aqui do revestimento metálico, né? A ponta dela é abertinha assim, ó. Para quê? Porque daí o solo entra aqui, né? E ele não volta, né? E aí vai até entupir essa sonda, e aí na hora que entope, o cabo chega aqui e retira o material. É assim que funciona, tá?
colocação da armadura antes da concretagem, quando sujeita a momento ou tração, ou após a concretagem, quando a função é somente de arranque, tá? Vamos lá para a monitorada agora. Hélice contínua monitorada. Isso aqui caiu aqui no Tribunal de Contas. Espaçamento inferior a 5 diâmetros em intervalo inferior a 12 horas. É um critério a ser observado. Então, eu não posso, né, aqui colocar um espaçamento inferior a 5 diâmetros, ou seja, se eu tenho um diâmetro aqui de... Aqui eu nem lembro que coloquei, porque eu já dei essa aula uma vez. Eu vou fazer esse exemplo aqui de novo para vocês entenderem, porque caiu no Tribunal de Contas de Minas Gerais essa questão. O que acontece aqui? Se eu tenho uma estaca aqui com diâmetro de 100, em diâmetro de 100, o que acontece? Critério para executar, você pode achar 5 vezes o diâmetro. Se eu tenho 5 vezes o diâmetro, o critério vai ser de 500, né? Para executar. Por exemplo, que é 100 milímetros, vamos pôr. Então aqui teria que ser 5 milímetros, 500 milímetros de espaçamento de 1 hora. E também eu não posso executar em intervalo inferior a 12 horas, porque corro o risco daquela estaca que eu concretei estourar e juntar lá embaixo uma com a outra. Isso aqui é frequente, tá? Por que esse critério? Vamos supor que eu concretei uma estaca aqui. E aqui eu tenho outra estaca, né? Vamos supor que ela tem 1 metro de diâmetro aqui. Então, a outra estaca vai estar a 5 metros. Beleza. Imagina, concretei essa estaca aqui, tem 30 metros de profundidade. Pensa a pressão, a carga que o concreto está fazendo aqui. Aí eu, muito inocente, vou lá e furo essa estaca do lado. Tá 5 metros, né? Não vai dar nada. Meu amigo, isso aqui rompe aqui, ó. E acaba juntando uma estaca na outra aqui embaixo. O que vai acontecer? Você vai acabar com a sua capacidade de suporte, porque a estaca, ela funciona como um paliteiro. E o confinamento de solo entre essas duas estacas é o que dá a resistência, tá? Se eu não tenho esse confinamento de solo aqui livre, eu acabei com a resistência das minhas estacas, né? É o famoso efeito de ponta, tá? Efeito de ponta, liga nisso aqui. Desvantagem, não indicado para matacões com rocha, né? Porque é um trado helicoidal, e esse trado helicoidal não perfura rocha, nem camada dura demais, né? Uma característica, né? Você tem que ter uma central de concreto aqui para abastecer a máquina, porque o concreto vai por dentro aqui do eixo da hélice helicoidal. Quando eu tô... Quando eu terminei de perfurar, o que eu vou fazer? Eu vou bombear esse concreto, o fundo da estaca, e vou retirando gradualmente. Eu estou retirando a hélice e bombeando o concreto aqui de baixo para cima, né? Aí o que acontece? Se eu tenho água lá embaixo, não vai ter problema nenhum, porque o concreto é mais denso, né? Ele vai fazendo a água subir, né? Vou completando o concreto, a água vai subindo. E aí entra aquele nosso critério de arrasamento da cabeça das estacas, porque essa espuma de concreto que vai formar lá na cabeça da estaca vai dar um concreto de baixa resistência, né? E aí eu faço o rompimento da cabeça das estacas para eu ter a estaca integralmente, né? E outra, a armadura aqui é colocada depois da concretagem, né? Aí você pode utilizar tanto o próprio equipamento para forçar a armadura para baixo. Eu já vi muito isso aqui, né? O pessoal faz o quê? Amarra. Imagina que isso aqui é a nossa armadura. Amarra essa armadura aqui na ponta do trado, ergue a armadura, coloca no buraco, e aí eu com a própria máquina aqui vou carcando aqui, empurrando essa armadura para baixo, ou senão você usa um muque, né? Estaca raiz. Você tem que saber isso aqui.
ela rotativa e rotopercursiva com circulação de água, ou seja, ela corta a rocha, tá? Ela tem uma broca na ponta, ela corta a rocha, ela utiliza revestimento de tubos metálicos e a principal diferença é que ela é utilizada de concretagem de preenchimento é argamassa de cimento e areia. Falou argamassa de cimento e areia é estaca raiz. Por que eu estou frisando isso? Porque na estaca, na micro estaca, que é onde eu utilizo o tubo manchete para concretagem, é utilizado o quê? Calda de cimento. Então, as questões frequentemente tentam confundir estaca raiz com microestaca, porque as duas são muito parecidas no cenário que eles dão. E aí você consegue diferenciar por quê? A estaca raiz usa argamassa e a microestaca usa calda de cimento injetada através dos tubos manchete. Temos aqui a estaca de reação mega prensada, mais utilizada aí para recuperação de fundações, né? Aqui nós temos a cargueira, né? Que é essa parte aqui, onde o macaco hidráulico vai apoiar. Temos aqui o travesseiro, que é onde vai transferir a carga para os segmentos de concreto armado, né? E aqui o nosso macaco que vai dar. A gente tem que ter um excesso de potência do macaco hidráulico de 20% da resistência que se espera da fundação e também tá até escrito aqui, ó, nem sabia. Ao menos 20% maior que a carga prevista e a carga de cravação do macaco tem que ser no mínimo 1,5 vezes a carga de trabalho. Então anote esses dois valores, 20% maior que a carga prevista e 1,5 vezes a carga de trabalho, tá? Desvantagem é alto custo, né, porque é um equipamento mais específico, não é todo mundo que faz, e o concreto pré-moldado dos segmentos de concreto, né, dos corpos ali de concreto, tem que ser 25 MPa e pode ser ainda também estacas metálicas com um FY carga maior ou igual a 200 MPa, tá? Ó. Temos aqui, né, algumas situações. Fundações profundas são aquelas que os solos mais estáveis e com maior resistência. Fundações profundas são aquelas para solos mais estáveis e com maior resistência. A resistência por atrito lateral de uma estaca ocorre no fuste. Verdadeiro, essa, né? O radier é um exemplo de fundação profunda. Falso, essa. E as fundações profundas são adequadas para solos mais estáveis? Ou com maior resistência? Não, né? Falso. Porque só os moles a gente usa o quê? O radier, né? Desde que seja uniformemente mole, né? Então, falso, verdadeiro, falso. Aqui um pouco das definições que a gente já viu, né, na nossa apostila. Que é estacas do tipo Frank, são exemplos de fundação indireta, né, e ela é fabricada em loco. Bloco de coramento, a gente já viu. O SPT, né, a gente já viu também na outra aula, tá aqui, ó. Primeiro metro, ó, veja lá, primeiro metro com trado concha. Aí nós temos aqui cravação, né, de 45 centímetros. Se eu pego os 30 primeiros é o NSPT inicial, e se eu pego os 30 finais é o NSPT final, tá? É assim. Aqui a gente tem a sonda, né, aqui com as testemunhas, né, que ó, se inicia trada helicoidal até o nível da água, ou avanço menor que 50 milímetros. Isso aqui é o critério de parada, tá? Prescindível saber se a perfuração
pode se dar por circulação de água, como trépano e pés de lavagem, tá? Aqui. Olha o trépano aqui, ó. Questão de prova já cobrou isso aqui, agora eu não lembro qual prova que eu fiz que cobrou isso aqui. Para dizer, ele perguntava qual que era o. Na verdade, não era. Era esse aqui que ele perguntava. Esse aqui é o de rotação, né? Esse é o trépano, né? É um estilo de pá. E esse aqui é o de percussão, né? Vamos ver. Tá. E a gente já viu, né? Ó, classificações aqui para areias. Fofa, pouco compacta, mediamente compacta, compacta, muito compacta. Falou em compacidade, é areia, tá? Compacidade é areia. E falou em rigidez, consistência, é argila, tá? Então, a gente tem que memorizar principalmente os limites, tá? Para areia, eu tenho um limite inferior para fofa menor que 4, um limite superior de maior que 40 para muito compacta. E se a gente pegar aqui o limite mediano, que é entre 9 e 18, mediamente compacta. Indo para a parte de argila, né, a consistência, né, muito mole, limite inferior, menor ou igual que 2, limite superior maior que 30 é uma argila dura, e o mediano é o entre 6 e 10. Então, memorizem esses valores. 4, 9 a 18, maior que 40. 2, 6 a 10, maior que 30. Aqui, ó, vou passar um macetinho para vocês, que é o número mínimo de sondagens, né, a ser realizado, tá? Aqui, ó, se eu tenho uma área de projeção em planta de até 200 metros quadrados, eu faço um mínimo de 2 furos. Até 400, mínimo de 3. Aí entra nessa fórmula aqui, mas eu não quero decorar essa fórmula. Como que eu faço? Eu sei que até 200 é 2 furos. E aí eu começo o quê? Em 400, um 3. Tá vendo aqui? E aí eu vou aumentando, né? De a cada 200, né? De 400 para 600. Aumentou 200, eu repito, aqui que está o pulo do gato, eu repito o 3, e aí eu começo a aumentar de 1 em 1 a cada 200, tá vendo? Aí, quando eu chego em 1.200, né? Aí eu aumento de 400 em 400. Ficou claro aqui? Ó, aqui eu aumento a cada 200 e aqui eu aumento a cada 400. Né? Então, a partir de 1.200 eu aumento a cada 400 metros quadrados. E até 1.200 eu aumento 200 metros e vou adicionando de 1 em 1, tá? Para você não precisar lembrar desse aqui. Só lembrando que você precisa repetir o 3 no 400 e no 600. A gente está aqui. Outra coisa. Distância aqui, ó. Quando você ainda não tem a planta da edificação, a distância máxima entre sondagens é de 100 metros, tá? E não pode ser linear também, tá? Por exemplo, eu não posso pôr 3 furos linearmente, né? 100, 200, 300. Eu tenho que espalhar ele ao máximo que der aqui no terreno. O mínimo de sondagens é 3. E se o N maior que 3, não alinhá-las, foi o que eu falei. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Olha aqui, ó. Questão que eu falei. CGE Santa Catarina. Ele pede que o SPT inicial e final, ó. Tá vendo? De penetração com a profundidade de 3 metros. Então a gente vem aqui em 3 metros. Né? 3 metros está aqui. Como que eu faço inicial? Somo os dois primeiros, né? Eu tenho aqui 14. E aí eu somo os dois últimos. Eu tenho 7 com 5. Bugou a minha cabeça. 12. Resposta letra E. Tá vendo? Muita gente, eu acho que 80% errou essa questão. Porque o cara olha 7 e 5, vem aqui, acabação 7 e 5. Aqui, ó, outra questão que eu falei para você. Essa aqui, ó. Figura mostra um equipamento de sondagem. Qual é o tipo?
Esse aqui é o que? É um trepo e sondagem a percussão com circulação de água. Será que logo a primeira? Circulação de água não, né? Trepo na sondagem rotativa. Não, é. Circulação de água, sim. Letra A. Trepo e sondagem a percussão com circulação de água. Agora aqui a gente tem alguns ensaios aqui que eu acho importante falar, que são os ensaios diretos, né, que a gente já viu lá, o SPT, que a gente acabou de ver, CPT é o Cone Penetration Test, o DMT, que é o dilatômetro, o PMT, que também é uma espécie de dilatômetro, e o VST, que é o Van Test, né, que é o ensaio de paleta. Vamos ver qual que é cada um deles. Então, são então, ensaios diretos, né, e ensaios de campo, né? Tá aqui, vamos ver como que tá. Aqui o ensaio de paleta é o mais importante deles, é o mais cobrado em prova também. É o que? Resistência de aceleramento não drenado. Cuida com isso aqui, ó. É o que mais a banca cobra em falar, que é não drenada, resistência não drenada de solos moles argilosos, né? Solos moles não drenado é Van Test, ensaio de paleta, matou tudo. Como que funciona? Eu faço um pré-furo, cravo essa diferença aqui do lado do amostrador, aplico um torque aqui de 8 a 10 revoluções e meço. E aí eu faço no final mais um torque, mais uma volta que seria chamado de torque residual, né? Porque ali o solo já está amolgado, né? Aqui, ó, sai de paleta esse cara aqui, beleza? Fechou, né? Parte de fundações era isso que eu tinha para falar para vocês. Sensacional, direto ao ponto, o que a gente mais precisa, tá? Até mais, fica ligado aí na próxima aula. Te espero aí comigo para a gente gabaritar engenharia na prova da PCI. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula. Se inscreve no canal e dê o like no vídeo. Muito obrigado.